vocês? Bom, gente, a gente vai andar um pouquinho, tá? É vídeo amador porque eu tô correndo, fazendo muitas coisas aqui. E eu vou conversar com vocês sobre a xenofobia em Portugal. Por que que tem xenofobia aqui e por que que isso tem acontecido aqui, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo mediante a muitas coisas que estão acontecendo aqui em Portugal. E eu vou falar para vocês o que eu penso sobre isso. Essa é a minha opinião, é a minha experiência, o que eu acho sobre a xenofobia. Vamos lá. Bom, vamos andar um pouquinho, vai ser rápido, tá, gente? Tremendo, vídeo amador. Mas antes é muito importante essa participação. Não esqueçam de fazer a sua inscrição, deixar seu like, que é muito importante. Aqui é uma parte que ajuda o pessoal que precisa de mantimentos. Eu acho muito interessante esse trabalho desse lugar, quando a pessoa está em dificuldades. Bom, gente, eu resolvi falar sobre isso hoje porque eu vejo que tem muito mimimi, muita conversa sobre a xenofobia em Portugal. Então por isso que eu resolvi falar sobre isso, porque as pessoas ficam me cobrando, ficam falando o tempo todo. Eu não tenho um posicionamento da forma correta por ser brasileiro sobre isso. Primeiro que eu sou brasileiro, mas eu já estou em fase de finalização pelo tempo que eu moro em Portugal. Então eu já estou praticamente com o passaporte na mão português, então já não tem mais sentido, né? Eu já tenho basicamente dupla nacionalidade. Agora, existe, né, gente, a xenofobia em Portugal. Eu acho que a xenofobia, ela não existe só em Portugal, tá? Ela existe em todo lugar, gente. Todo lugar, inclusive no Brasil. Porque as pessoas falam tanto de xenofobia, eu vejo muito brasileiro falando de xenofobia. Só que, gente, o que acontece? O brasileiro, ele não fala da xenofobia que acontece no Brasil, não só com bolivianos, com orientais e daí por diante. Tá? Para quem não sabe, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. O brasileiro é muito racista, tá? A gente está falando isso da classe rica brasileira. Se você vai nos bairros ricos do Brasil, eles não dão nem atenção para uma pessoa que é negra, para uma pessoa que sei lá, dependendo da nacionalidade, de como a pessoa estiver vestida, eles nem olham para sua cara, tá? Isso eu falo para vocês porque eu morava em bairros do Brasil, bairros nobres, e eu sei como funciona. Então eu vejo essas pessoas falando de xenofobia de uma forma como se isso acontecesse só em Portugal. Primeiro que não é por aí. Segunda coisa que acontece aqui não é xenofobia, tá? O que acontece aqui é que muitos brasileiros, eles vieram para Portugal sem estrutura, sem dinheiro, sem saber como que funcionam as coisas aqui em Portugal. E nesse momento eles exigem que aconteça coisas, sendo que eles não têm, né, a estrutura necessária para ir. Gente, começou a ventar aqui porque tá acabando, né? O inverno tá quase chegando. Então fica aquele sol, já com o vento, já tá um pouquinho frio. As crianças brincando ali, ó. Então eu vou falar com vocês, mas o tempo tá meio estranho, tá? Então aí, o que acontece? Então, gente, as pessoas, elas estão exigindo coisas que não existem, tá? Aqui em Portugal, como o direito à saúde, como o direito a trabalho, como o direito, sei lá, à escola e daí por diante, sem ter documentação, né? E aí, o que acontece? Os que têm documentação estão tendo muitas dificuldades para arrumar trabalho, para fazer as coisas aqui, porque muita gente chegou aqui como turista, alugou as casas aqui, depois foi embora e não pagou, deixou um monte de dívida, várias dívidas aí nas casas e daí por diante, bancos e daí para mais. Isso fez com que os portugueses começassem a ficar revoltados. E isso que eu tô falando para vocês também não é só brasileiro. Em 2018, muita gente também entrou em Portugal. E muita gente acreditou nesses sonhos, né, que são vendidos aí na internet, que não existe. Então isso fez com que as pessoas acreditassem no impossível de morar em Portugal. E aí as pessoas chegaram aqui e não conseguiram nada. Só que durante esse tempo as pessoas alugaram casa, gastaram dinheiro. Muita gente, quando decide morar em Portugal, a pessoa tem que tomar uma decisão, ela tem que juntar o dinheiro, ela tem que fazer algumas coisas, né, para poder chegar aqui em Portugal. E aí, o que acontece, né? As pessoas chegam aqui, se deparam com vários problemas, porque tem vários problemas, e aí começa essa questão da xenofobia. Por quê, gente? Porque as pessoas, elas acham que o português é racista, que o português é xenofóbico, que o português é isso, que o português é aquilo. Eu coloquei um vídeo no ar ontem, o vídeo ainda, ele não chegou a 1000 visualizações, o vídeo não foi assistido por muita gente que poderia ter clicado no vídeo, mas que não assistem esses vídeos porque não quer saber dessas coisas. O brasileiro, ele só sabe criticar o português, fala que o português é xenofóbico, que o português é isso, que o português é aquilo, só que ele não para pensar. Gente, o CEF aumentou as taxas
sim, foram aumentadas as taxas. Só que isso não dá direito dos brasileiros ir lá nos grupos de Portugal, como eu vou colocar para vocês aqui, ó, porque a gente fala as coisas e as pessoas não acreditam, as pessoas acham que a gente está agitando. O que eu quero deixar claro para você é que aqui eu só mostro a realidade. Eu não estou falando mal de brasileiro e nem mal de português. Eu só mostro o que está acontecendo e ponto final, ok? Para as pessoas pararem de mimimi. Só que as pessoas fazem mimimi. Infelizmente as pessoas fazem isso, porque as pessoas vão lá nos grupos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos todo mundo se unir, vamos fazer, vamos pra rua, vamos fazer passeata contra o CEF. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, tem um monte de gente aqui que tá ilegal, que quer se legalizar. Aí esses brasileiros ficam fazendo isso, complica a vida das pessoas que estão aqui. E também, daqui a pouco, nem os portugueses vão querer mais dar emprego para brasileiros se continuar assim. Então, sabe, são coisas que eu não entendo o que está acontecendo. Aí as pessoas começam a dizer que é xenofobia. Gente, isso não tem nada a ver com xenofobia. Aí depois vem aquela situação das brasileiras não se calam, aonde começaram a falar um monte de coisa dos portugueses. Aí depois vem outras situações de que os portugueses não gostam de brasileiros, de não sei o que. É tanta conversa, gente, que só Deus. Então, assim, isso já é uma situação que está acontecendo aqui em Portugal? Sim, está acontecendo. Quando você manda um currículo aqui em Portugal e você fala que é brasileiro, as chances de você conseguir o trabalho é muito mais difícil do que um português? Sim, gente, mas isso não seria só em Portugal, isso seria em qualquer país. Ainda mais com a questão da pandemia. Agora, lógico que existe essa escolha mais puxada para os portugueses e menos para os brasileiros, independente de qualquer coisa, existe, gente. Porque, infelizmente, os portugueses eles não querem muito contato com os brasileiros porque eles tiveram muitos problemas. Problemas com questões de renda, problemas com questões de discussões, de barulho e daí por diante. E aí quem paga o pato é quem vive aqui no país. Então as pessoas que chegam aqui e não conhecem nada, elas vão achar que é xenofobia, mas não é que é xenofobia. A questão é que eles estão fartos, entendeu? De tantos problemas, tantas discussões, tantas coisas que vem acontecendo. A gente sabe que não são todos, a gente sabe que tem muitos brasileiros honestos, que tem muitos brasileiros que pagam as contas em dias, e daí por diante, mas infelizmente a gente acaba pagando pelos outros, ok? Então, gente, as pessoas precisam entender que xenofobia existe em todo lugar. Triste porque as pessoas vivem o tempo todo falando que Portugal é xenofóbico, que os portugueses são isso, que são aquilo. A gente sabe que existe preconceito aqui em Portugal, existe, como todo lugar também existe. Agora, essa generalização, onde muitos brasileiros, principalmente alguns brasileiros, vivem dizendo isso, é muito triste. E acontece, gente, uma forte campanha, digamos, contra alguns brasileiros aqui. Até a gente que mora aqui, até a gente que faz tudo certinho, acaba pagando, né, aí o pato devido tanta gente fazer coisas ruins. E aí as pessoas entendem isso como xenofobia. Não é fácil, você tem que provar para o português que você não é essa pessoa, que você não é esse tipo de pessoa. Então, infelizmente, o brasileiro que chega aqui, alguns têm sorte, já tem outros que não têm, gente. Já tem outros que sofrem preconceito, mas isso não significa que todos os portugueses são assim. Eu sou muito bem atendido por muitos portugueses, mas de vez em quando acontece uma coisa que não é muito legal. Agora, isso não significa que o país todo é xenofóbico. Então, os brasileiros precisam tomar um certo cuidado com isso, porque isso já não é de hoje que acontece. Fica todo esse mimimi falando que Portugal é um país xenofóbico, que só tem xenofóbico, que os portugueses são xenofóbicos, que os portugueses odeiam brasileiro. Mimimi, blá 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 blá, a gente. Chega! Se você quer morar em Portugal, para com isso. Se você quer viver em Portugal, foca, entendeu? Respeita o país que tá te acolhendo e ponto final. Não tá dando certo, não tá gostando, não tá se adaptando. As linhas também, ponto final. Não tem mimimi, não tem conversa. É o que eu acho, sabe, gente? Sei lá, é o que eu penso. Então, quando eu vejo essa palavra xenofobia tão forte, que as pessoas ficam o tempo todo falando sobre os portugueses, é uma coisa que eu fico sem entender. Porque eu não vejo isso aqui. O que eu vejo é um pouco de falta de oportunidade para alguns tipos de brasileiros. Por quê? Porque aqui, um exemplo, se você trabalha numa empresa internacional, ela não vai ficar muito olhando a sua nacionalidade. Já uma empresa nacional, ela vai olhar a sua nacionalidade. Então vai ser mais difícil para um brasileiro arrumar emprego numa empresa que seja portuguesa, porque eles vão dar preferência para os portugueses. Agora, isso não é só
porque eles não gostam de brasileiro, eu acho. Eu acredito que seja também porque tem muito português desempregado também, gente. Infelizmente, nós estamos num momento de pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente está desempregada e está precisando trabalhar. Veja bem meu caso, eu sempre estou mandando currículo, mas eu nunca sou chamado. Talvez porque quando eles olham lá e veem que é nacionalidade brasileira, eles não chamam, mas não é porque eu não presto. Infelizmente, gente, às vezes por causa de um, todos pagam, é o que eu falei. Porque uma coisa, gente, é você viver aqui em Portugal e você, de repente, viver aqui, né? E você não ganhar dinheiro, não trabalhar de verdade e viver aí só de YouTube ou de umas migalhas e falar, né, uma coisa de Portugal. Outra coisa é você estar na prática todo dia, vendo a situação acontecendo e não acontecendo com você. São situações, são coisas diferentes, né? Então, no meu modo de pensar, então, na minha opinião, não se trata tanto de xenofobia, e sim de comportamento de alguns brasileiros que aconteceu aqui, que fez com que os portugueses ficassem com birra, sei lá, quando fala que é brasileiro vira cara, ou não tem muita intenção de querer, sabe, tá ali perto de um brasileiro, conviver, ou de, sei lá, ajudar, ou de até dar trabalho, e daí por diante, tá? É o que eu acho. Então, por isso que eu acho importante é que os brasileiros assistam mais o meu canal, porque eu não fico inventando história e muito menos com conversinha, com mimimi, sabe? Eu já falo o que eu penso. E o que eu penso sobre isso hoje é que a situação aqui cada vez está mais difícil para nós brasileiros aqui, não porque o brasileiro não presta. A gente sabe que tem muito brasileiro honesto, a gente sabe que tem muito brasileiro bom, a gente sabe que tem muito brasileiro que é trabalhador, porém, infelizmente, devido a algumas coisas erradas que algumas pessoas fizeram, todo mundo paga o pato, inclusive eu, tá? Então, parem de achar que Portugal é um país xenofóbico, porque isso não é verdade. Se existe um preconceito aqui em Portugal, entendeu? Hoje, aqui em Portugal, é graças a tantas asneiras que alguns brasileiros fizeram aqui. É o que eu acho, é o que eu vejo e é o que eu estou vendo todos os dias, e isso continua a acontecer a partir do momento que as pessoas... o exemplo, aconteceu essa situação do CEF, em vez das pessoas entenderem, né, e ficarem quietos, não, vão lá e falam um monte de coisa do CEF. E depois vocês vêm dizer xenofobia? Não dá, né, gente? Sinceramente, não dá. Se inscrevam no canal.